Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui então mais uma vez para comentar um pouquinho sobre literatura brasileira, e a gente aí vai dar sequência ao estudo das manifestações literárias das escolas literárias. Estamos falando sobre modernismo agora. Na última aula nós vimos o pré-modernismo e a primeira geração modernista. Agora a gente vai ver a segunda geração modernista e na próxima aula a terceira geração. Modernismo é muito importante, né, no quesito vestibular também. A gente tem um livro aqui da segunda geração, dessa segunda fase, que está na lista de leitura obrigatória da FUVEST, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, vou compartilhar aqui o que eu planejei, pronto. Para a gente comentar. Eu já coloquei aqui na parte da briga, porque tem muita treta literária no modernismo, segunda fase. Bom, a gente está aí na segunda geração do modernismo. A primeira, só relembrando, começa com a Semana de Arte Moderna de 1922. E aí, em 1930, a gente tem a segunda geração modernista, até ali mais ou menos 1945. Esse período que compreende aí a segunda geração, a segunda fase do modernismo no Brasil. Bom, se a gente relembrar ali a primeira fase, tentou romper com tudo que a tradição falava, tentou romper com muitas coisas, a poesia, por exemplo, com versos livres e brancos, ou seja, antes, né, os parnasianos tinha todo aquele esquema de métrica, formas fixas, e a primeira geração modernista vai falar, não precisa disso, posso fazer verso livre, posso fazer verso sem rima, e eu que escolho, a minha poesia é assim. Ou seja, eles romperam com muita coisa, foram assim bem radicais, e a segunda geração já vai falar, olha, não precisava ter feito todo esse estardalhaço, a gente pode ir com mais calma, a gente pode ir com mais jeitinho, a gente tem que romper com a tradição, fazer o novo, mas não precisa romper com tudo. Então é por isso que na segunda fase a gente encontra, por exemplo, os sonetos, que são formas fixas, né? E a gente vai encontrar, vai ter esse encontro com a tradição também na segunda fase. Eles vão achar, assim, a primeira fase super radical. Por isso que a primeira fase é conhecida como a fase heróica, né, essa ruptura, e a segunda fase como essa fase de consolidação. O que estava acontecendo com o mundo? Crise econômica, né, de 1929, a quebra da Bolsa de Valores. A gente tem aí, tá com Vargas no poder aqui no Brasil, 1930, era Vargas. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo. Então, assim, o mundo tá uma loucura. E a segunda fase modernista aí acompanhando isso. Representantes. A gente tem Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, Drummond na poesia. Então, assim, a segunda fase veio com tudo, com grandes nomes, né, super conhecidos hoje, que a gente super estuda. Tudo aí nessa segunda fase. O que aconteceu? O Mário, Oswald e Bandeira, que são aí da primeira geração modernista, eles continuaram produzindo, só que a partir da década de 30, muito dessa radicalidade, né, ela foi se perdendo. Então, a fase heróica, a primeira geração, ela foi, assim, perdendo forças e a segunda geração foi ganhando. Aqui a gente tem o Drummond, por exemplo, da segunda fase. E o que acontece? Briga. Porque deu muita treta isso. Vamos ler aqui a treta que o modernismo nos proporciona. Em março de 1949, a eleição para a Associação Brasileira de Escritores virou pancadaria. Aí, se a gente continua aqui, né, o PCBista Dalcídio Jurandir e o ex-comunista Carlos Drummond de Andrade saíram no tapa pelo livro de atas. Com a paciência esgotada, Graciliano Ramos subiu numa cadeira e se esgoelou. Vão todos a que os pariu. Gente, imagina a treta. O Drummond, esse cara calmo, né, que a gente encontra, o poeta que tinha uma pedra no meio do caminho, saiu no tapa pelo livro. Você imagina esse senhor saindo no tapa por conta do livro de atas?
E o Graciliano Ramos subindo numa cadeira e se esgoelando, mandando todo mundo se ferrar. Gente, a gravidade da situação. A Associação Brasileira de Escritores virou pancadaria. E tudo isso porque tava tendo um desencontro de opiniões. Primeira geração super querendo revolucionar, a segunda geração falando, calma, gente, não é assim. E aí acabou que saiu até o Drummond no tapa, todo mundo aí brigando. Então, assim, já começamos com tretas literárias. Mas como que era, então, a poesia da segunda geração? Trouxe aqui um trechinho do poema de Sete Faces, do Drummond, e olha a profundidade, gente. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não deveria te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Gente, poema de Sete Faces, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, o que saiu no tapa, escreve coisas desse nível, gente. É muito grande mesmo. Outro exemplo, aqui nós temos Vinícius de Moraes, o cara que casou 9 vezes, pertence à segunda geração do modernismo, com o seu soneto de fidelidade, que é o meu preferido. Olha isso, gente. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento e em louvor, hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. A profundidade. Era realmente um cara apaixonado que se casou 9 vezes. Aqui a gente tem a maravilhosa Cecília Meirelles, que tem um livro, né, na lista de leitura obrigatória, Romanceiro da Inconfidência, lista lá da FUVEST. Trouxe aqui, a gente vai estudar mais pra frente, né, o Romanceiro da Inconfidência, mas trouxe aqui um trechinho desse poema Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. E não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Gente, que mulher, né? Que olhar angelical, você pensa. Segunda geração modernista, para mim, é assim, o peso da literatura. Falamos de poesia, então, Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, mas a gente também tem a prosa. E aqui a gente tem Graciliano Ramos com, assim, coloquei aqui 2 exemplos, Vidas Secas, que é, assim, o marco, e Angústia, que está na lista da FUVEST também, é um livro que a gente vai estudar mais para frente. Mas para comentar um pouquinho desse cara que subiu em cima de uma cadeira e mandou todo mundo, né, irá que os pariu. E esse cara é o mesmo cara que escreveu sobre a baleia de Vidas Secas. Quem já leu Vidas Secas entende a profundidade da baleia, a profundidade dessa história, e é o mesmo cara que fez aquilo, que subiu naquela cadeira. Então, assim, são gente como a gente, né? Continuando. Peguei esse trechinho aqui de Angústia, que é o livro que está na lista da FUVEST. Nunca presto atenção nas coisas. Não sei para que diabo quero olhos. Trancado num quarto, sapecando as pestanas em cima de um livro, como sou vaidoso, como sou besta. Então a gente tem aqui no livro Angústia o Luiz da Silva, e ele vai passar por muitas coisas. Angústia é um livro bem pesado. Na primeira vez que eu li, eu fiquei assim, sem chão realmente, passei até mal com o livro, porque a escrita do Graciliano te faz sentir isso, né? E faz com que você realmente entre ali e viva junto com o personagem. Então, quando a gente trabalhar esse livro Angústia, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse trecho. Mas aqui é só para a gente ter noção de que o Graciliano Ramos está
inserido na segunda fase, né, na segunda geração modernista. Na segunda geração modernista, a gente também tem Jorge Amado, com essas obras famosíssimas, Capitães da Areia, que é um livro muito profundo também, conta a história de meninos de rua. É uma história bem pesada, bem triste e bem real, infelizmente. E também a gente tem Gabriela Cravo Canela, que é do Jorge Amado também. Esse senhor tão doce aqui, que tem esse rosto tão angelical. E tem uma curiosidade sobre ele. A amizade entre Jorge Amado e José Saramago teve início quando os dois já tinham idade mais avançada e consolidada a carreira literária. Então, super amigos aqui, Jorge Amado e José Saramago. Muito friends. Uma foto deles, assim, super fofos, né? E, gente, pra gente terminar, segunda geração do modernismo, então, é esse auê que já começa com briga, já começa com pancadaria, Drummond saindo no tapa, todo mundo mandando todo mundo se ferrar, acontece muita coisa, mas a gente tem muitos autores importantes nessa geração. E nós temos livros, né, da leitura obrigatória para o vestibular na segunda geração, Angústia, do Graciliano Ramos, e Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, ou seja, geração importantíssima, com muita coisa acontecendo no mundo, Segunda Guerra Mundial, Vargas no poder, fascismo, nazismo, quebra da Bolsa de Valores, ou seja, o mundo está um caos, e a segunda geração modernista está lá, vivendo, fazendo seus poemas e tentando mostrar essa realidade. Para a gente terminar, eu selecionei esse poema que aconteceu. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida, o mundo parou de repente, os homens ficaram calados, domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que se soubesse, nem ligar. A profundidade que é a poesia da segunda geração modernista e que ficou gravada, né? Porque ninguém menos, ninguém mais do que Drummond compondo essa segunda fase do modernismo brasileiro. E é isso que eu tinha para comentar sobre a segunda geração modernista. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a terceira geração, que também, assim, é tudo. O modernismo é, assim, perfeito. Só para a gente relembrar, então, a primeira geração, Maior Auê, Semana de Arte Moderna, Vamos Quebrar com Tudo, foram super criticados. A gente tem, então, depois a segunda, de 1930 até 45, e depois a gente vai ter a terceira geração. E a aula da terceira geração tá super legal, porque tem vários escritores super, assim, conhecidos. E é legal porque a gente conhece, por exemplo, o Drummond, tá super conhecido. Mas que geração modernista que ele encontra, que escola literária. E agora que a gente sabe sobre as escolas, a gente pode encaixar cada um ali no seu tempo e entender mais sobre as obras. Então é isso, gente, sobre a segunda geração. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam a lista de exercícios que eu vou disponibilizar após a aula da terceira geração, porque aí a gente já treina ali exercícios das três gerações modernistas. E é isso, gente. Até a próxima aula.